Bom, eu acho que meio, de repente, me vi já dentro dela, né? Porque a minha mãe, Ruth Rachu, bailarina, quando nasci, eu acho que ela ainda não tinha realmente ainda se profissionalizado. Ela se profissionalizou com o quarto centenário. Eu tenho uma lembrança, já falei nisso, mas eu nem sei se isso é lembrança ou se é uma invenção, né? Se é uma fantasia, de assistir no ensaio, que eu acho que deve ter sido do quarto centenário, possivelmente. Eu me lembro que era um lugar muito grande, mas eu era muito pequeno, qualquer lugar seria grande, eu acho. E parece que eu estava atrás de um cenário e de tempos em tempos a minha mãe vinha dar uma olhadinha para ver se estava tudo em ordem e eu me lembro de comendo pipoca, assim. Não sei porque eu acho que era, ou acho que é legal que tenha sido o quarto centenário, mas é um pouco por aí, é uma coisa assim muito já dentro de casa. Eu me lembro assim de bem criança ainda, no Natal, para poder estar com a minha mãe. Naquela época, assim, as televisões tinham portinhas, se você abria as portinhas e tal. Eu me lembro assim, abrindo a portinha para assistir um programa, porque naquela época era tudo ao vivo, então tinha programas de Natal ao vivo, ela participando, então o meu contato com ela no Natal era assim, via uma tela. Gostava, provavelmente por causa dela, mas assim, sei lá, também comecei a gostar muito de dança. Mas naquela época, obviamente, bom, acho até hoje ainda, obviamente que não ia se encaminhar um menino para a dança, né? Acho que só na adolescência é que eu tenho uma autonomia para falar, não, eu vou fazer dança, né? E daí comecei a fazer dança. Nem aqui em São Paulo, foi quando minha mãe, na época, morava nos Estados Unidos e ela... na realidade, quando eu cheguei em Nova York, ela já estava saindo de lá. Mas lá eu fiquei, e lá eu comecei a fazer aulas. E foi pouco tempo, uns 3 meses só. Peguei uma pleurisia, voltei para São Paulo, né? Não tinha como me tratar, né? Ficar fazendo nada em Nova York. E daí houve uma grande interrupção, daí eu só retornei aos 40, assim, foi um grande hiato. E daí aos 40 eu percebi que estava passando o último bonde, se eu quisesse fazer alguma coisa com dança, falei, então é agora, eu nunca. E fui. Bom, nessa época eu já trabalhava na escola. Eu já trabalhava na administração da escola, já há uns 10 anos, então já estava lá, né? Era só decidir o que fazer, qual aula começar a frequentar. Tinha lá um grupo de dança dos alunos da minha mãe, e em Terra de Cego, quem tem um olho é rei, mesmo um cara iniciando, já puseram em cena, né? E em cena eu conheci a Helena Bastos. Em cena, nessa cena, na verdade eu conheci a Vera Sala, a Vera também fazia parte, a Helena. A Mariana, foi a primeira vez que eu ouvi falar dela, foi através da minha mãe. Isso foi quando o Klaus Viana tinha formado aquele grupo 2, sei lá qual era o nome, lá no Balé da Cidade. Tinha o grupão e tinha um outro grupo mais experimental. E a Mariana foi uma das que entrou para esse grupo experimental. A minha mãe naquela época era assistente do Klaus na direção e a conheceu, ficou super entusiasmada com a Mariana, achou super legal, etc. E naquela época, a dança estava de fato na agenda das pessoas, então tinha muita gente querendo fazer dança. Foi assim um período que lá na escola a gente tinha, sei lá, teve um momento que tinha assim, sei lá, mais de 500 alunos, né? Isso queria dizer também que a gente podia oferecer muitas aulas de dança, tinha muita gente interessada em fazer dança. E nessas é que então eu pensei em convidar a Mariana para dar aula para a gente também. Assim, eu tenho assim, muito orgulho de que eu acho que um dos primeiros lugares que a Mariana fez um primeiro trabalho próprio dela, agora também não recordo muito o nome, não sei se eu vou chutar errado, Calunga, é o nome de um boneco do folclore pernambucano. A primeira apresentação pública que ela faz foi lá no estúdio. Isso quando nós já estávamos na Fiandeira, tínhamos um espaço muito grande e a gente usou esse espaço também com esse lugar intermediário entre já o lugar, né,
da apresentação, do espetáculo, da peça, etc. E a sala de aula, né, esse lugar intermediário. E a Mariana foi uma das primeiras, acho que, usar esse espaço intermediário, né? E foi super legal, né, a apresentação dela. E daí vem a seguindo, seja na dança, seja no teatro. Gosto muito, acho ela uma pessoa muito envolvente, assim, como uma figura cênica em relação a público. Eu estava assim, até pensando assim, nesse último espetáculo que eu vi, lá no Viga, é tão intenso, assim, sinceramente, me dá vontade de estar lá com ela. Assim, não só ficar assistindo, de querer compartilhar aquela cena também com ela, né? Deixa eu entrar nessa viagem, que essa viagem está muito interessante, muito legal, né? E então ela me provoca isso. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu assim esbarro na Mariana por acaso lá na estação da Vila Madalena. E ela, Raul, eu preciso fazer, porque ela estava só fazendo teatro. Eu preciso fazer dança, porque o tempo está passando, já não vou mais conseguir. Imagine, super bobagem da parte dela. Mas eu me lembro a agonia dela, assim, Raul, eu tenho que fazer. Eu nem me lembro qual que era esse espetáculo que ela fez depois de muito tempo não estar dançando, só fazendo teatro. Não me lembro, mas eu me lembro dessa agonia dela. Aquele jeitão dela, assim, Maria Bethânia, né? Aquela coisa assim. Assim, deixar então assim público. Assim, eu acho que a homenagem mais bonita que a minha mãe recebeu foi a reinterpretação da Mariana que fez de um trabalho que a minha mãe fez. Assim, fizemos várias coisas para comemorar, etc., mas isso eu achei a coisa mais bonita, mais assim, criativa, mais pertinente à minha mãe. Né? Eu adorei, foi assim muito bonito. Ela de jeito nenhum tentou refazer Ruth Rachou, absolutamente, ela era Mariana Muniz, mas comentando um trabalho que foi bastante importante. Na verdade, esse trabalho, não era um trabalho, eram vários trabalhos meio reunidos, né, editados, e eram comentários sobre os vários espetáculos que a minha mãe fez. Mas a Mariana pegou bem, acho que esse personagem que foi muito importante para a carreira da minha mãe, e adorei ver, assim, achei assim a homenagem mais bonita, mesmo. De qualquer jeito, a intensidade. Agora eu me lembrei, é uma coisa muito engraçada. Eu estou falando do trabalho da Helena, mas aí eu também recentemente fiz esse trabalho com a Elisa Otaki. E foi um trabalho por diversas razões, bastante difícil assim, para mim. E o dia que a Mariana foi assistir, foi engraçado porque acho que ela não sabia o que comentar comigo depois do espetáculo. E ela, aquele jeito da Mariana... Muito humano, isso, muito humano. Eu falei, nunca pretendi ser outra coisa, puxa vida, tal. Mas assim, eu falei, não, mas eu acho que é um elogio. Eu acho que é um elogio. E ficou naquele lugar assim que causou um estranhamento, mas assim, me causou um estranhamento bom. E falei, puxa, que bacana, alguém me achou humano. Pensando bem, é difícil, né? Quando a gente está lá representando, acabar sendo de fato humano, a gente fica em altas representações, né? Então, achei que foi uma coisa, assim, um comentário dela bacana, assim, interessante. Então, apesar de termos, assim, posturas diferentes, tentar levar os trabalhos para lugares diferentes, mas... a intensidade dela sempre me convida a também querer fazer aquilo, né? Uma coisa assim, aquela carga dramática, eu curto também. Então, por isso que eu comentei antes, assim, na última vez que eu vi ela, como seria bom estar lá com ela em cena, acho que eu ia curtir.